Graça e paz para nossos irmãos em Cristo. Irmãos, tem muitas pessoas me perguntando sobre o pacto. Tem o primeiro pacto, que foi na época de Moisés, e tem o segundo pacto. No segundo pacto, eliminou o primeiro, tá? Mas muitos pastores dizem aí que isso não existe, né? Que temos que cumprir os 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos foi para o povo de Israel, não para os dias de hoje. Tá? Os dias de hoje não é pela letra, né? Não, é pelo Espírito. O Espírito vivifica, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 13, diz assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Né? Esse foi o primeiro mandamento de Deus para o povo de Israel, não para nós. Tá? Quando Jesus veio, esse 10 mandamentos não existe, esse pacto não existe mais. Agora é o pacto com o Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele era sacerdote. Por ele ser sacerdote, tinha que mudar a lei. Quando mudava o sacerdote, mudava a lei. Então, Jesus Cristo, ele era sacerdote, não da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Tá? Porque se ele fosse da tribo de Levi, aí os dízimos e as ofertas ia dar continuidade, entenda bem. Mas quando ele veio da tribo de Judá, eliminou isso aí. Pelo amor de Deus, gente. Aqui, Atos 13, 39. E todas as coisas de que não pudeste ser justificado pela lei de Moisés, todas as coisas pudesse ser justificado pela lei de Moisés, por ele é justificado todo que crer. Por ele quem? Cristo. Ah, não Moisés. Você vê quando você lê aí Moisés, tem uma vírgula. Pelo amor de Deus. Aí fala o quê? Por ele é justificado todo o que crer. Se você crer em Cristo, você está sendo uma pessoa justificada pela lei de Cristo. Tá? Não pela lei, a lei mata. É por isso que naquela época, a lei de Moisés matava-se muitas pessoas por causa da lei de Moisés. Você viu que quando aquela mulher foi pegada em ato de adultério, muitos queriam predejar aquela morte predejar até a morte. Por quê? Na lei de Moisés, se uma mulher fosse apanhada em adultério, ela era predejada até a morte. Mas quando Jesus veio, essa lei, né, ela foi eliminada. Não justifica que ela tem que pecar. Não, ela tem que parar de pecar. Porque você parando de pecar, você vai herdar a salvação. Você não pode morrer na prática do pecado, é diferente. Tá? Por isso que Jesus fez, cadê os teus acusadores? Olhou para um lado, olhou para o outro, não vi ninguém. Então ela falou, eu não vejo meus acusadores. Jesus falou, eu também não. Vá em paz, porém, não peque mais. Ok? Muito bem. E falando, irmão, falando sobre os dízimos, não é obrigatório e dízimo não é mandamento. Se dízimo fosse mandamento, não seria os 10 mandamentos, mas 11 mandamentos, e assim sucessivamente. Ok? Veja o que é. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Então você não é obrigado, tá? Então você dá com alegria. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Aqui, irmão, dando continuidade a outro vídeo sobre dízimo e o pacto, né, de Moisés, né, o primeiro pacto, o segundo pacto. Ainda continuando sobre os dízimos, né, veja muito bem, os pregadores de hoje, os pastores, tá, eles pregam muito Malaquias 3:10, né, que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Isso aí, irmão, era da tribo de Israel. Por que, irmão? Deus ordenou para que o povo de Israel levasse dízimos e ofertas para a tribo de Levi, os seus levitas. Mas chegou um tempo que eles não queriam mais levar esse dízimo, essas ofertas. Foi por isso que Deus falou essa palavra. Por quê? Né? Por que me roubarás o dízimo e oferta? Porque eles não estavam mais levando as ofertas e o dízimo para o povo de Levi. Né? Porque a tribo de Levi não trabalhavam. Eles viviam de doações. Né? E ali ele pegava aquelas doações, separava uma parte para eles e a outras para os necessitados, viúvas, né? Os pobres, estrangeiros e assim sucessivamente. Né? E tinha também os dízimos dos dízimos. Né? Ele pegava os dízimos dos dízimos, queimavam, né? Para o nosso Deus. Pastor, e hoje está o dízimo dos dízimos? Não, né? Porque ele não vai queimar, né? Ele não é otário. Muito bem, vamos falar um pouco do pacto, né? Nós lemos no anterior, né, Atos 13:39, e todas as coisas que não pudesse justificar pela lei de Moisés, e por ele é justificado todo o que crê, não é por ele Moisés, tá? Não, é por Cristo. Porque Romanos 10:4 diz assim, ó, por Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então, justificar o fim da lei. A lei de Moisés, pelo amor de Deus. Veja aí, irmão, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual também nos capacitou para ser ministro do novo pacto, não do velho pacto. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É isso que eu estava falando no vídeo anterior. Está vendo aí? Então o novo pacto é agora, com Cristo. Hebreus 8:13 diz assim, dizendo, novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro, e o que se torna antiquado envelhece. Perto está de estabelecer, ou seja, como ele diz aqui, ele tornou antiquado o primeiro, antiquado não existe mais. Tá? Envelheceu. Agora estamos no primeiro, no segundo pacto. É tão claro, irmão, de entender. Olha o que diz Hebreus 8:7. 8:7, 8:9. Pois, se aquele primeiro fora sem defeito, nunca teria buscado lugar para o segundo, porque, repreendendo-os, diz, eis que virão os dias, diz o Senhor, em que estabelecer com a casa de Israel, com a casa de Judá, um novo pacto. Está vendo aí? Por que casa de Judá? Porque Jesus Cristo era sacerdote da tribo de Judá. Então, quando ele fala casa de Judá, porque vinha o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, né? Então, se aquele primeiro for não tivesse defeito, Jesus não tinha mudado. Então, ele mudou. Amém? Então, é isso aí. Tá, minha bênção? Então, vamos entender a palavra de Deus para não ficar confundido. Tá? Então, dízimo e oferta era para o povo de Israel. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.